Olá a todos, sejam bem-vindos para mais esse estudo do Livro dos Espíritos. Aproveitando esse momento, iremos iniciar primeiramente com a prece e posteriormente iremos fazer uma reflexão sobre o direito de propriedade do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 11. É mais um momento para aprendermos com a doutrina, através desses ensinamentos que tanto nos auxiliam no entendimento da nossa conduta, nessa reflexão diária de quanto temos ainda que nos melhorarmos na prática do amor, na prática da fraternidade, da caridade. Mas estamos firmes e fortes nesse aprendizado com o Mestre Jesus, a nos orientar, a nos direcionar sempre, em todos os momentos. Sendo assim, elevamos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai da vida, agradecendo a oportunidade deste momento, desta semana, de tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos ao nosso irmão maior, Jesus, que nos deixou esse legado de amor, que nos traz o equilíbrio, nos traz o direcionamento para a nossa caminhada, para que possamos evoluir neste compartilhamento com o nosso próximo e respeito para com todos, na lei maior, na lei de caridade. E assim vamos desenvolvendo o amor dia após dia, nos auxiliando nesse bem viver. Agradecemos também aos nossos irmãos do plano espiritual, que nos intuem, nos auxiliam e nos fortalece durante a nossa jornada. E sendo assim, pedimos licença para iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Então, como dissemos, estamos no capítulo 11, e hoje vamos falar sobre o direito de propriedade, roubo. E Kardec pergunta, aos espíritos, na questão número 880, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, o primeiro direito de nós, dos seres humanos, é o direito de viver. E nós temos que preservar esse direito do nosso semelhante em todas as circunstâncias. Não devemos fazer nada que possa comprometer nessa integridade da vida de outras pessoas. E por que os espíritos vêm nos esclarecer? O que está sendo esclarecido nessa questão?
Então, o maior direito, né, do homem, o maior direito natural do homem é o de viver, porque através da vida, né, dessa oportunidade divina que nos é concedido, nós temos a plenitude do crescimento espiritual. Então, a vida, né, esse processo de viver, de compartilhar aqui, é o que nos faz crescer enquanto espíritos. Então, essa oportunidade é uma lei divina, né, que é concedida a todos os espíritos. Então, os direitos, né, naturais, eles são visíveis para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, para aqueles que já entendem, né, dessa lei divina, que todos nós temos o direito, então é tudo muito claro. Então, nós, enquanto espíritos nesse processo evolutivo, já entendemos e respeitamos, né, a nossa vida, a nossa existência do nosso semelhante. Sendo assim, nunca vamos colocar em risco a vida de ninguém, porque se o fizermos, né, e deixarmos sequelas através de violência, de ato inseguro, de condição de negligência, teremos que responder por esse crime que cometemos diante dessa lei divina. Então, é o respeito, é um dever cristão que nós temos, né? Só que nós percebemos hoje, né, a decadência do homem atual, né? Ela é causada pelo desrespeito, desrespeito aos seus irmãos. Então, hoje o homem, né, na atualidade, através do egoísmo, do orgulho, da cobiça, ele acaba tentando, né, através de violência, através de crime e de brutalidade, ele vai atentando contra o seu semelhante, entrando, né, nesse colapso, nesse choque com essa lei, né, esse direito que todos nós temos de viver. Através da doutrina dos espíritos, nós vamos revivendo os ensinamentos do Cristo e vamos nos contactando com essa lei de Deus, né? Vamos internalizando essa lei de Deus para que possamos compreender com mais facilidade os nossos deveres, né? A lei do amor. Então, a lei de Deus, ela está inscrita dentro de nós. É a nossa consciência que funciona como um tribunal íntimo, né? A nossa consciência é um tribunal íntimo, porque através da nossa consciência a gente já aprendeu o que é certo, o que é errado, o que devemos e não devemos fazer. É a lei do amor. E essa lei do amor, ela está inscrita na nossa consciência. Através, né, das encarnações, nós vamos assimilando, né, nesse processo sempre contínuo de evolução, né, essa iluminação interior em relação à nossa conduta, à nossa moral, a tudo aquilo que ainda temos que modificar para caminhar de forma assertiva nesse respeito para com o nosso semelhante. Então, aprendemos com a doutrina, aprendemos com Jesus,
que fora da caridade não há salvação. Então esse é o nosso caminho, é o caminho do respeito, é o caminho de olharmos para o nosso semelhante e tratá-lo como gostaríamos de ser tratado, com respeito, com retidão, sem a violência, sem agressão, porque esse é o direito de todos. Então Jesus já nos orientou, né, já nos deixou o caminho a ser seguido. É um caminho assertivo e que não tem erro. Fora da caridade não há salvação. No próximo item, 881, Kardec pergunta para os espíritos: o direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Então aqui está se falando, né, do direito de viver. E Kardec vai além, né? Ele pergunta, né, aquele que, né, que vive, ele tem o direito de ajuntar, né, ajuntar bens, adquirir bens, né, para fazer uma previdência, né, quando ele não puder ter mais o recurso de trabalhar. E os espíritos respondem: sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto, e não de amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhes dão os exemplos da previdência. Então aqui fala que sim, que aquele que vive, ele tem o direito sim, né, de fazer essa reserva. Então vamos entender. O direito de viver, o direito de viver é inerente a todas as criaturas. Então todos nós temos o direito de viver. E se nós temos o direito de viver, nós também temos o direito de comer, o direito de se vestir e o direito de suprir as necessidades, né? As necessidades que nós temos aqui no mundo material. Então, nós precisamos de recurso material para suprir essas necessidades. E nós recebemos, né, através da nossa inteligência, o recurso que temos, né, para prover essas necessidades. Mas nós temos que usar a nossa inteligência de forma honesta, honesta para o bem. Então, com o nosso trabalho, de forma honesta, né, adquirido pela nossa inteligência, nós podemos sim ter os recursos que vai nos suprir durante a nossa fase avançada da vida, onde teremos que prover coisas, né? Porque nós não temos, depois de uma certa idade, a condição da força física do trabalho. Então temos sim que adquirir de forma honesta esse recurso para que tenhamos condições de suprir a nossa necessidade futura e também daqueles que nos cercam, né? Que depende de nós, né? Nessa condição. Mas o que acontece com o homem, né? Muitos, eles são improvidentes, eles não pensam no futuro de forma assertiva, né? Então eles fazem o abuso daquilo que tem. Então, quando se tem muito, quando está na vida ativa, recebendo, né, o salário, os recursos, ele vai fazendo uso abusivo, né, das coisas que tem. E é isso que faz ele sofrer, né, porque ele vai desperdiçando os bens materiais e lá no final da vida, né, quando a gente não tem mais o recurso financeiro, a gente se complica. Então, nós temos que prestar atenção nisso também, porque temos que usar a nossa inteligência de forma assertiva, né, através de um trabalho honesto, um trabalho digno e honesto, de ter essa condição de ter uma
uma vida mais tranquila, na idade mais avançada. E ele fala também aqui, né, da família. Então, através do nosso trabalho, nós podemos também deixar, né, a herança para essa nossa geração, para os nossos descendentes. Então, nós podemos usar a inteligência para acumular os bens materiais, desde que isso não represente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, aquele que só junta, né, com avareza, pensando só em si, ou para suprir seu orgulho, sua vaidade, né, ele não está indo de encontro à lei do amor, né? Porque essa noção de família, né, quando a gente fala aqui, a gente está falando das coisas, né, do plano espiritual, né, da questão moral e da nossa questão espiritual. Nós não falamos aqui só das coisas materiais, nós estamos falando aqui do universo. Então, quando a gente fala de família, é uma família muito ampliada. Então, a gente não tem que pensar só em guardar para suprir a nossa família. Mas nós temos uma família ampliada, é a nossa família humana, né? A sociedade. Então, temos que ter uma conduta, né, que Jesus veio nos mostrar. E, de novo, vamos falar, né, fora da caridade não há salvação. Então, nós podemos ter, através desse trabalho honesto, essa segurança para nós, para a nossa família, e também estender essa condição, através da caridade, para essa nossa família ampliada. E ele fala aqui, né, que os animais, eles dão exemplo, né, de como pode ser essa provisão que nós fazemos, né, para o nosso futuro. E se a gente pensar, por exemplo, nas formigas, né, elas trabalham ali como se fosse uma sociedade, né, e é um exemplo de desprendimento, porque cada uma trabalha para o bem-estar de todas, né, no formigueiro. Então, eles dão esse exemplo falando que a natureza, elas funcionam de forma bem equilibrada e através da natureza a gente pode se espelhar no exemplo também, né? Quando nós alcançamos, né, uma visão mais próxima às verdades espirituais, então a gente pensa de uma forma nessa família humana, nessa família ampliada, né? Uns trabalhando em prol de todos ali se movimentando, né, como num formigueiro, para o bem-estar de todos. E podemos pensar assim, né? Então, nós temos o direito de viver, temos o direito de ajuntar os nossos bens materiais para nós, para a nossa família, mas também podemos dividir e compartilhar com aquele que necessita. Então, o trabalho honesto, ele é fonte de paz, né? E o desprendimento cristão é a nossa evolução espiritual. Porque nós sabemos, né, e nós já aprendemos que quem se prende aos bens materiais pela avareza, né, aqueles que têm o apego, né, o apego excessivo, ele fica preso naquele bem pelo coração. A gente vê muito, né, e a gente tem notícias, né, até o plano espiritual já nos trouxe notícias, né, de espíritos que desencarnam e eles ainda têm aquela possessividade, aquela posse, né, em muitas questões de bens materiais,
Então, falando, ah, não saio de lá porque aquela é minha casa. Não, aquele dinheiro é meu, aquele tesouro é meu, aquela fortuna é minha. Eu vou voltar lá para pegar o que é meu. Então, muitos com essa dificuldade, porque se prenderam a esses bens materiais, por essa avareza, né, por esse apego demasiado, né, e fica preso às coisas materiais pelo coração, pelo pensamento, né, e dificultam muito, né, a caminhada, o entendimento, né, dos verdadeiros valores, que são os valores espirituais, a nossa transformação moral. Então, devemos amar, né, a nós mesmos, devemos amar a nossa família, amar a sociedade, amar a natureza. Que esse amor ele vai ser devolvido com grande acréscimo em nossa vida, né? Esse sim é o nosso verdadeiro tesouro. Então, podemos sim, né, fazer essa provisão para o nosso futuro, mas que nós nunca esqueçamos, né, o nosso real objetivo enquanto espírito, que é aprendermos a amar, aprendamos a fazer a caridade. Então esse é o nosso real objetivo e esse é o nosso, né, real tesouro, né, o nosso tesouro espiritual. E vamos à última questão, né, a 882, onde Kardec pergunta, né, para o plano espiritual: o homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Então aqui está falando, né, se o homem tem direito a defender, né, esse tesouro aí, esses valores, né, esses bens que ele ajuntou pelo trabalho. E o plano espiritual responde: Deus não disse, não furtarás. E Jesus, é preciso dar a César o que é de César. Então, o que né, os espíritos estão nos dizendo nessa questão como resposta? Então, nos mandamentos, Jesus, né, ele já nos orientou, está escrito na lei, não furtarás. Então, ninguém tem o direito de roubar, né, um bem do outro. Então, como que nós podemos entender, né, que o homem tem sim o direito de defender, né, esses bens que ele possui com a marca da honestidade. Então, tudo aquilo que nós conquistamos, né, através do nosso trabalho, com dignidade, através do nosso intelecto, do nosso esforço, da nossa capacidade, né, nós temos sim o direito de defender. E nós temos meios lícitos para essa defesa, né? Então, as leis contratuais, elas existem para defender, né, essa posse, a posse do dinheiro, a posse dos bens, a posse da herança. Então, um bem que ele é legalizado, que ele é adquirido através da legalidade, né, ele é documentado. Então, é daquele possuidor, através das provas, né, contratuais e materiais, e também fica para os seus herdeiros. Então, aqui nas leis do mundo material, é lícito, né, e corre normalmente isso, né, dessas heranças e desses bens, eles estão ali protegidos, né, pela legalidade. Mas a melhor defesa, né, assim falando,
da parte moral, são os bens adquiridos pela honestidade, ou seja, quando nós não lesamos ninguém. Porque podemos também ter os bens legalizados, mas proveniente de recursos escusos, ilícitos, duvidosos, né? No mundo atual a gente vê muito isso acontecendo no meio político, usurpação do dinheiro público em detrimento da ganância, da vaidade, da cobiça, né? Pessoas pensando nos seus interesses pessoais e dilapidando o patrimônio público, né? Então, também temos essas questões no mundo material. Então, quando um bem, um dinheiro, ele é adquirido de forma ilícita, desonesta, né? É duvidoso que isso fique impune, porque Deus, na sua infinita bondade, né, já nos oferece a oportunidade de nós repararmos todos os equívocos, né, cometidos. E todo aquele, né, que comete os equívocos, né, ele vai passar pela a lei de ação e reação. É quando ele fala aqui, né? Então, toda a legítima propriedade é aquela que acumulamos pelo trabalho. Então, de forma lícita, né? E quando ele fala que não roubarás, então nós temos que pensar que, assim, somos espíritos, estamos aqui para evoluir, para fazer as coisas certas. E se, né, nós não roubarmos, certamente ninguém nos roubará. É a lei de ação e reação. E se porventura, né, nos apropriamos de algo, lesando alguém, no futuro também, né, através da lei de causa e efeito, de ação e reação, né, seremos lesados também. Então é assim que funciona, né, esse nosso aprendizado, através de que temos que nos ajustarmos, temos que fazer as reparações, os acertos dos equívocos que cometemos. Então, não roubarás, então não temos o direito de nos apropriarmos de nada do que não seja nosso, adquirido pelo nosso esforço. E aqueles que cometem esse tipo de condição, né, responderão por uma lei divina, e não é uma punição, é o nosso aprendizado, para que possamos caminhar evoluindo. Então, toda vez que cometemos um equívoco, não estamos condenados a vida inteira, né, a continuar nesse equívoco. Então, vamos fazendo essas reparações através das encarnações, né, vamos caminhando nessa transformação moral, na nossa reforma íntima. Então, dai a César o que é de César, quer dizer, se tiramos de alguém do mundo material, né? César representa isso, a questão do mundo material. Então, se tiramos de alguém, teremos que devolver a este alguém. E dai a Deus o que é de Deus, né? Vamos aprendendo através, né, dessa questão material que caminhamos, né, na lei do amor. Então, toda vez que burlamos a lei de Deus, teremos que devolver a Deus na questão de amar ao próximo, que é assim que nós amamos a Deus, é no compartilhamento com o nosso próximo. Então, dai a César o que é de César,
teremos que devolver àqueles que usurpamos, e dai a Deus o que é de Deus, é caminharmos, né, nessa lei do nosso Pai da vida, que é a lei do amor. Então um dia chegaremos, né, a essa lei maior, nesse entendimento de homem, né, que cultiva essa iluminação interior. Então esse homem iluminado, ele não se interessa pelas vaidades, né, breves, essas vaidades passageiras da cobiça aqui, né, desse roubar, desse ter, né, de forma ilícita, né? Então esse homem que cultiva isso é um homem externo, né, que se deixa levar pela vaidade, pelo egoísmo, ele gosta de ser bajulado, ele gosta de se sentir superior, né? Então que nós possamos, né, deixar, né, aflorar em nós, né, esse homem interno, esse homem iluminado, né, que pode defender sim as coisas que tem, né? Mas que essa nossa defesa seja cristã, né? Na ordem do amor e na vibração da fraternidade. Que nós possamos sim ter a nossa conquista, mas que nós possamos também compartilhar com os nossos irmãos, através da lei do amor, da lei da caridade, né? De uma forma fraternal. Então, através dessas 3 questões, esse é o nosso entendimento, e que nós possamos refletir de como aplicar no nosso dia a dia esses ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus.